pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre algumas características da segunda revolução industrial, referentes principalmente ao avanço da tecnologia. Tecnologia essa que não ficou restrita somente às indústrias, mas que chegou à vida cotidiana das pessoas também. Falamos também sobre algumas consequências positivas e negativas desse processo. Hoje nós vamos ver mais algumas características da segunda revolução industrial e algumas outras propostas de mudança na vida dos trabalhadores daquele período. Lembrem-se que no século XVIII, a Revolução Industrial ficou restrita à Inglaterra. Inclusive, nós estudamos os motivos que levaram os ingleses a serem os pioneiros nesse processo. No século XIX, na segunda Revolução Industrial, a industrialização irá se espalhar pelo mundo, principalmente na Europa, mas ela vai chegar também até os Estados Unidos e ao Japão. O primeiro país a se industrializar logo depois da Inglaterra foi a França. E aos poucos, essa industrialização vai se espalhando pelo continente europeu. Num primeiro momento, isso foi positivo, né, que a industrialização está se espalhando. Mas essa industrialização vai gerar problemas, porque lembrem-se do seguinte, são fábricas produzindo e fábricas essas que querem vender os seus produtos. Só que no século XVIII, as fábricas estavam restritas à Inglaterra. Agora, no século XIX, essas fábricas vão começar a se espalhar por outros países e essa concorrência vai aumentar. Isso vai gerar um problema muito sério que nós vamos falar no próximo capítulo, mas guardem essa informação. Além do aumento da concorrência interna dentro de cada país, haverá um aumento da concorrência externa, da concorrência entre países. A industrialização é um processo que não parou. Começou no século XVIII e continua até hoje. Vocês já devem até ter falado um pouco nas aulas de geografia. A apostila fala agora de um novo momento da Revolução Industrial que é marcado por um avanço tecnológico muito maior e muito mais rápido e que ocorreu a partir da segunda metade do século XX. Aí a apostila mostra o exemplo aí de celulares para falar sobre essa rápida evolução tecnológica, que chegou agora, né, às comunicações e que tornou o contato entre as pessoas muito mais rápido. Hoje, nós podemos falar com pessoas que vivem do outro lado do mundo quase que imediatamente, né? Através do celular, através do computador, enfim. Mas só para citar um pouquinho para vocês essa questão do rápido avanço da tecnologia no mundo. A apostila mostra um exemplo aí da globalização, né, desse mundo de economia interligada, lembrando, mais uma vez, que essa rápida evolução tecnológica, essa globalização, essa ligação das economias, ela não chega a todas as pessoas mais pobres acabam ficando de fora desse processo. Vamos retomar aí a questão dos trabalhadores. Nós vimos no capítulo de Revolução Industrial, da primeira revolução, que no século XIX surgiram movimentos como o ludismo, que é a quebra das máquinas, a formação de sindicatos que organizavam greves, e o cartismo, que é aquele movimento que queria a participação de trabalhadores no parlamento inglês. Esses movimentos, então, são do século XIX. Só que as condições de trabalho ainda não eram as melhores. Os trabalhadores foram conquistando coisas pouco a pouco, poucas coisas também, e começaram a surgir estudiosos, filósofos, pensadores, enfim, que falavam sobre essa questão dos trabalhadores, que analisavam, né, a sociedade em que eles estavam vivendo e começaram a propor novas teorias relacionadas aí à luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho. A apostila cita como exemplo aí um movimento que aconteceu em 1909, na região de Calais, na França, por conta de um grave acidente que ocorreu numa mina, então, onde vários trabalhadores morreram. E em resposta aí a esse grave acidente, os trabalhadores protestaram e
conseguiram aí algumas mudanças, né, nesse tipo de trabalho, que até hoje é considerado um trabalho extremamente perigoso. Para mostrar aí um exemplo de que a luta dos trabalhadores continua até hoje, a apostila traz essa foto, que é de uma greve na cidade de Marselha, na França, em 2017, que era contrária aí à mudança da legislação trabalhista daquela época. Então, as greves, onde os trabalhadores param, né, de trabalhar, elas acabam sendo efetivas em alguns momentos, porque eles conseguem algumas mudanças. Mas como a gente já discutiu lá na apostila 2, os trabalhadores unidos, eles têm muito mais condições de conseguir direitos do que um trabalhador sozinho. Então, a luta, né, a mobilização dos trabalhadores em grupo, ela é muito importante. Então, precisa ser um movimento organizado também, para que eles possam lutar, né, por mudanças naquilo que eles não consideram, né, muito bom. A apostila vai citar dois exemplos de teorias sociais que surgiram no século XIX. Uma delas é o socialismo científico, que é uma teoria proposta por dois alemães chamados Karl Marx e Friedrich Engels. Essa proposta do socialismo científico, ela pretendia acabar com o capitalismo, porque segundo Marx e Engels, enquanto tiver donos de fábricas e trabalhadores, a exploração não vai parar. Então, para eles, as coisas só iam mudar quando os trabalhadores fizessem uma revolução, e aí iam mudar todo o seu modo de vida. Então, pela primeira vez na história, apareceram teorias que falavam em acabar com o capitalismo, porque só acabando com esse negócio de dono e trabalhador é que a exploração acabaria. E aí os trabalhadores fariam uma revolução, e aí as fábricas que antes tinham um dono passariam a ser dos trabalhadores. Então, todos os trabalhadores passariam a ser donos das fábricas. É uma proposta radical de mudança, né? A outra proposta, que também pretendia acabar com o capitalismo, é o anarquismo. E a apostila fala aqui de um dos pensadores do anarquismo, um russo chamado Mikhail Bakunin. Ele dizia, assim como Marx e Engels, que os trabalhadores tinham que fazer uma revolução. Diferentemente do Marx e do Engels, o Bakunin dizia que assim que os trabalhadores fizessem uma revolução, eles iriam se organizar em pequenas comunidades autônomas. E aí, dentro dessas comunidades, eles iriam, né, organizar a vida deles. Lembrando que a palavra anarquismo vem do grego e significa sem governo. Então, era assim, as pessoas iam se organizar de uma forma tão certinha, tão legal, tudo direitinho, todo mundo colaborando, que o governo não seria mais necessário. De novo, é sim uma proposta radical de mudança. E lógico que os donos de fábricas, donos de terra, não vão ver com bons olhos essas ideias. Para os trabalhadores urbanos e os camponeses, pareceu até ser uma proposta legal, né? Então, assim, nossa, né? Vamos mudar a sociedade. Mas também não é tão simples tirar essas ideias do papel, né? E passar para a prática. Nós vamos voltar a falar dessas propostas, especialmente a do socialismo científico, no 9º ano, quando nós estivermos falando sobre a Revolução Russa. Por enquanto, a informação que vocês precisam guardar é a seguinte: a segunda Revolução Industrial é o momento onde a industrialização se espalhou pelos países da Europa, houve um aumento da concorrência entre esses países e isso vai gerar problemas. E são esses problemas que nós vamos estudar no próximo capítulo. Eu vejo vocês lá então. Tchau, até mais.